Maravilha! Estamos ao vivo para mais uma aula do Seminário Básico Online com o mestre André Luiz e o mestre Leandro Rodrigues. E hoje a gente vai falar da carta pastoral de Paulo a Tito e só fazer uma pequena introdução de Hebreus, para depois, na aula que vem, trabalhar Hebreus com tranquilidade. Está aí o material para vocês aí. Eu vou colocar no grupo ao final da aula e amanhã o link da aula gravada. Eu quero dar aqui algumas informações sobre Tito, que eu não coloquei aqui no slide original, mas depois eu entendi que era importante falar desse personagem. Tito é um cristão gentio, ele não é judeu. Gálatas capítulo 2, versículo 3, Paulo afirma isso, dizendo que Tito é grego. Não, e grego não no sentido de ser judeu helenizado, mas gentio mesmo. E que ele não foi constrangido a se circuncidar. Então, quando Paulo vai falar aos Gálatas, usa Tito como exemplo. A gente vai perceber que Tito está extremamente envolvido com o ministério de Paulo, estando com Paulo em diversos episódios e sendo citado por Paulo diversas vezes. Tito é um dos seus principais auxiliares junto com Timóteo. São os seus sucessores, né? Aqueles que vão ter maior importância dentro dessa equipe ministerial de Paulo, junto com Timóteo, junto com Silas. O Tito foi levado a Jerusalém por Paulo, como ele vai dizer lá em Gálatas. Ele é filho na fé de Paulo. A gente vai ver isso aqui na própria carta aqui de Tito. Então, ele é alguém que possivelmente foi convertido pela pregação de Paulo, ou se não, ele foi discipulado por Paulo desde o início da sua chamada. Paulo chama Tito de companheiro e cooperador, tá? Em 2 Coríntios, paz, Flávia. 2 Coríntios, tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 8, espalhado em alguns versículos, Tito é citado algumas vezes. E no capítulo 8, versículo 23, Paulo cita Tito como seu companheiro e como seu cooperador. Tito foi enviado por Paulo a Corinto. Isso está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7 e no capítulo 8. Então, ele é alguém de extrema confiança de Paulo, enviado por Paulo para as situações mais complexas, mais difíceis, mais desafiadoras. Ele é alguém de extrema confiança de Paulo. E ele é enviado por Paulo aos Coríntios, a cidade de Corinto, a igreja de Corinto. Isso está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, capítulo 8. Ele também é deixado por Paulo em Creta. Boa noite, João. Ele é deixado por Paulo em Creta. Então, perceba, ele é filho na fé de Paulo, instruído, discipulado por Paulo, é levado por Paulo a Jerusalém, é citado quando Paulo escreve aos Gálatas, é citado quando Paulo escreve aos Coríntios, foi enviado por Paulo, talvez tenha levado até uma das cartas que foi lá. Ele é deixado em Creta, vai ser citado aqui nesse texto, nessa primeira carta de Paulo a Tito. É uma carta, é uma epístola, é uma carta simplesmente pessoal. Então, ele é deixado lá, a gente vai ver no contexto que é uma situação desafiadora. Então, ele é alguém de extrema confiança. Ele é enviado a Dalmácia, isso está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 4, 10. Ele é enviado a Dalmácia. Então, mais uma vez, Paulo confia a ele algum tipo de itinerário. Ele esteve com Paulo na Macedônia e talvez em Nicópolis. Então, a primeira coisa que a gente aprende olhando para quem é Tito, não só pela carta de Tito, mas pelas vezes que Paulo cita ele em outras epístolas, a gente percebe que Tito é um obreiro de confiança. Tito é um companheiro, Tito é um cooperador, Tito é alguém sério no evangelho. Tito é alguém de extrema confiança. Então, isso nos traz a ideia de que devemos seguir o exemplo de Tito e tentarmos ser obreiros como Tito, em que as lideranças confiem no nosso trabalho, confiem em nosso ministério, confiem em nosso compromisso, delegando a nós
situações desafiadoras, difíceis, complexas, porque fomos preparados para tal coisa realizar. Tendo olhado, então, para o perfil de Tito, vamos olhar para a própria carta. Nesse primeiro slide eu vou fazer uma introdução. Depois peço que vocês abram o texto aí numa Bíblia online. Eu vou abrir aqui numa Bíblia offline, que não vai aparecer. E a gente vai começar a olhar esse texto, são 3 capítulos apenas, e entender qual é a missão de Tito, o que Paulo escreve a ele. O propósito imediato da carta é pedir a Tito para encontrar-se com Paulo em Nicópolis. Então, essas cartas sempre têm, além da doutrina, questões pessoais, de logística, deslocamento, ordens. Um propósito secundário é encorajar Tito a cumprir a tarefa que Paulo deixou para ele realizar na ilha de Creta. Então, Paulo marca com Tito de se encontrar e ele também encoraja Tito a realizar o trabalho que ele o tinha incumbido. A carta provavelmente foi levada por Zenas e Apolo. Essa é feita uma menção no versículo 13 que indica isso. Apolo é aquele obreiro que é trago por Priscila e Áquila, quer dizer, é ouvido por Priscila e Áquila, e eles vão instruir ele mais precisamente. Ele vai estar envolvido muito na igreja em Corinto, na igreja em Éfeso. Então, Apolo é alguém também daquela equipe ali mais próxima de Paulo. Ele também é instruído a fazer provisão, a fazer coleta, ajudá-los a se estabelecer em seu ministério. Com esses propósitos básicos, Paulo usa a ocasião para escrever acerca de questões concernentes à igreja. A escolha de líderes, a identificação de falsos ensinos, como proceder com eles, e a necessidade de doutrinamento da igreja com ensinamentos sadios. Essas cartas pastorais, Timóteo e Tito, elas têm um conteúdo bastante apologético e um conteúdo bastante eclesiológico. O que significa isso? Elas falam da igreja e principalmente do governo da igreja. Existem vários modelos de governo da igreja. Existe um modelo episcopal, de bispado. Existe um modelo do presbitério. Existe um modelo congregacional, onde a congregação tem mais poder. Existe um modelo assembleano, pastoral, né? Onde alguns têm diretorias, alguns têm eleição, outro é vitalício. Então, essas cartas são as cartas onde a gente consegue entender como é que Paulo pensava o ministério, seu estabelecimento, as características desses ministros, a forma como eles deviam lidar com as igrejas. E também são cartas que demonstram a preocupação de Paulo com doutrina, com apologética, com falsos ensinos, falsos mestres, falsos profetas. Então, é uma carta importante para a gente entender que também faz parte do trabalho do ministério fazer esse tipo de denúncia, fazer esse tipo de combate aos fraudadores da fé. A carta se divide em 3 partes. A primeira tem a ver com a escolha dos líderes e a segunda como aconselhar e trabalhar com diversos grupos sociais. Também é falado em Timóteo como você trata os jovens, como você trata os anciãos, como você trata as mulheres, quais as preocupações. Então, é uma carta muito preocupada com a forma que se lida com o ministério. Ah, mas eu não sou pastor ou eu não sou pastor. Mas você vai encontrar desafios na liderança de departamento, lidando com pessoas, sendo liderado. E um dia você pode ser pastora, enfim. Então, é necessário conhecer isso. E a terceira parte são exortações gerais. Então, um capítulo fala de escolha de liderança, como fazer as escolhas, as saudações pessoais e os critérios. O segundo capítulo, como trabalhar com essa diversidade dentro da igreja de pessoas. E o terceiro capítulo é composto de exortações gerais. Tá? Então, vamos olhar para o texto. Vou pedir para vocês abrirem aí. Eu vou usar uma Bíblia offline que não vai aparecer aí, tá? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Por que é uma carta? Porque tem uma estrutura. Então, carta tem que ter remetente, destinatário. Então, se identifica como Paulo, identifica a sua função,
não precisa dizer para quem é a carta, porque vai ser entregue em mãos. E ele diz que é apóstolo segundo a fé dos eleitos e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então é uma introdução onde ele fala da fé, da igreja, dos eleitos, do conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, fala de vida eterna e fala dessa promessa de vida eterna. Então ele se introduz se identificando o seu ministério e introduzindo a carta falando do assunto principal, que é o evangelho. Então, antes de entrar nos assuntos específicos, é como se ele fizesse uma introdução geral, lembrando do assunto que os une, né? Essa promessa de vida eterna foi feita antes dos séculos, então não é uma coisa nova, não é uma mensagem inovada, mas é uma promessa antiga, uma promessa que consta no Antigo Testamento, mas que a seu tempo manifestou pela palavra da pregação. Então agora, nesse tempo que ele vive, nesse tempo, naquela época presente e no tempo a partir de Cristo, foi manifestada essa promessa de vida eterna, ao qual o Deus que não pode mentir já havia prometido. E essa promessa foi manifestada pela pregação. Então perceba que Paulo coloca a pregação como deveras importante, porque a pregação do evangelho é o que manifesta a promessa de Deus feita antes dos séculos. Sem a pregação do evangelho, a promessa não é manifestada. Sem a pregação do evangelho, a promessa não é conhecida. Sem a pregação do evangelho, a promessa não é proclamada. Então, quando se prega genuinamente o evangelho, se manifesta a vida eterna como uma promessa de Deus antes dos séculos. Não que o evangelho, no seu sentido mais amplo, se restringe a isso. O evangelho tem muita coisa, mas o núcleo do evangelho é isso. Então ele diz, olha, essa promessa, essa vida eterna que agora é manifestada, ela acontece pelo ministério da pregação, pela palavra que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. E foi confiada também a mim e a você. Então, quando nós lemos essa carta de Paulo a Tito, sabemos que Paulo escreveu para Tito, que Tito é o seu destinatário primeiro, mas nós somos os destinatários finais. Ou seja, também é para nós. Paulo escreve a Tito, escreve ao André, escreve ao Alex, escreve ao João, escreve a Eva, escreve a Ana, escreve a Marcela, escreve a Tatiana, a Flávia, escreve a nós. E o que ele diz a nós? Que o ministério da palavra nos foi confiado. Não é? Independente se você prega, esse ministério é mais específico. Se você não prega, ele é mais amplo no sentido de ser testemunha. Então, Deus confiou a nós essa pregação. Não foi aos anjos, como certo texto do Novo Testamento diz, que os anjos desejariam, mas não foi lhes dado. E aí ele vai aqui colocar o destinatário da carta, né? Na verdade, o versículo 4 aqui consta o destinatário. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Então aqui ele identifica, ele diz a qualidade de Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Não é filho da carne, não é filho da cultura, é filho segundo a fé. E ele dá a saudação apostólica, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E aí ele vai começar a entrar aqui dentro das questões da carta. Por essa causa te deixei em Creta. Então, qual foi o motivo que Tito ficou em Creta? Para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, ou seja, para que você pudesse realizar e ordenar aquilo que não foi possível fazer antes. Então, o que é ordenar? É colocar debaixo de ordem. Não é só dar ordem, mas é colocar em ordem. Então, uma das funções do ministro da palavra, do pastor, do presbítero, da presbítera, do evangelista, da missionária, do dirigente de congregação, da dirigente, é ordenar, é colocar em ordem. Então, se você é liderança de departamento, você precisa ordenar, organizar, colocar as coisas no lugar, proporcionar funcionamento. Se alguém é pastor da igreja,
é líder de congregação, é líder de ministério, a sua função é colocar em ordem. Significa que eu não posso permitir a desordem e eu devo dizer como que é a ordem, como deve ser ordenado. Então, o líder, ele é alguém que dá o tom da coisa. Ele é alguém que dá o destino, que dá o caminho. Se a igreja é desordenada, o principal culpado é a liderança. Se não há ordem no culto, o principal culpado é a liderança. Se não há ordem na liturgia, se não há ordem na escola, se não há ordem nos departamentos, se não há ordem no serviço, se algumas coisas não estão ordenadas, as pessoas não sabem o que fazer, não sabem como fazer, se as pessoas estão batendo cabeça na igreja, isso é falha da liderança. O trabalho da liderança é ordenar. Não é só mandar, é ordenar, orientar, instruir, supervisionar, ajustar. Um dos papéis de um ministro é administrar, né? Ministrar, administrar. É colocar sob ministração. É organizar. Lógico, tem pessoas que vão estar ali só ajudando o pastor, pregando, ensinando, mas o líder, o presbítero, o pastor, o bispo, o evangelista, até o diácono, em algum contexto, ele é chamado para ordenar um espaço, ordenar um local, ordenar um trabalho, colocar em ordem, colocar em organização. Então a gente precisa saber administrar as coisas, precisa ser organizado, precisa saber o que fazer. E é isso que Paulo vai dizer para Tito: olha, deixei você para colocar em ordem. E de cidade em cidade estabelecer presbíteros como te mandei. Então, conforme as igrejas iam sendo construídas, precisa ter uma liderança, precisa ter claramente uma liderança. Se tem dois mandando, não tem gente mandando. Precisa ter uma clareza de liderança. Lógico, há líderes que são mais centralizadores, menos centralizadores, mas é preciso estabelecer presbíteros, lideranças, tanto para organizar, quanto para administrar, como para fazer o serviço do ministério, orar pelos enfermos, pregar, ensinar. E o Paulo está lembrando a Tito qual é a forma, qual é a ordem que ele tem que fazer isso, estabelecer presbíteros. Então, aqui, muito importante, os critérios do ministério. Se a gente pegar isso aqui e olhar para o mundo de hoje, a gente vai ver que muitas igrejas estão reprovadas. Muitas igrejas, elas não são dignas de crente congregar nela, porque elas são bagunça. Algumas são mais que bagunça, algumas são sinagoga de Satanás mesmo. Porque simplesmente os critérios não são obedecidos. Tem igreja que o camarada que é o líder, ele é alguém que está com mandato de prisão em aberto. Nem convertido está devendo coisa na justiça. E aí você vê esses escândalos, pastor acusado de estupro, abuso sexual, vai para DPCA, vai para DH. Mas o que é isso, muitas das vezes? É gente que se auto-intitula pastor e as pessoas não procuram saber quem o ordenou. Então, quem é que ordenou Tito? Paulo. Quem é que ordenou aqueles presbíteros? Tito. Quem é que ordenou Paulo? Jesus. Mas hoje, tem gente que vai no monte e desce dizendo que foi ordenado, que alguém botou a mão na cabeça dele, ungiu ele e foi ordenado. Ele é ordenado sem comunidade, ele é ordenado por um ministro que não conhece ele, e tem gente que reconhece esse tipo de ordenação. Então, não é que se precisa ter uma tradição histórica, denominacional, mas precisa saber quem ordenou essa pessoa, quem a estabeleceu. Porque se ela foi estabelecida por alguém que não é sério, a chance dela não ser séria é grande. Pode até ser que depois ela mude, mas a chance dela não ser séria é grande. Então, por que hoje você tem vários problemas na igreja? Porque você tem gente que não tem vocação, é ordenado porque tem muito tempo de igreja, é ordenado porque o dízimo é alto, é ordenado porque não tem gente para fazer, é ordenado sem ter envergadura moral, é ordenado sem ter condições de conhecimento, como eu disse na outra aula, é ordenado pastor sem saber pregar, é ordenado presbítero sem saber pregar, sem saber ensinar. Então, assim, é uma bagunça total.
E Paulo vai dizer a Timóteo, a Tito, que existem critérios para se estabelecer lideranças. E as igrejas deveriam ter estatutos, e quando você é membro de uma igreja, deve estar bem claro quais são os critérios para você ser ordenado, para você permanecer, para você ser excluído do ministério se for necessário. E aí ele vai começar a ordenar os critérios. Vai dizer, olha, aquele que for irrepreensível. Então tem que ser alguém que não é que é perfeito, mas é que é alguém claramente virtuoso, de boa reputação. Não pode ser alguém que dá mau testemunho. Então, não se pode ordenar alguém que é adúltero, alguém que vive brigando de soco na rua, discutindo, alguém que é caloteiro, notoriamente caloteiro, alguém que é notoriamente avarento, alguém que é notoriamente pornográfico, ou seja, ele precisa ser alguém da comunidade que precisa ser visto pela comunidade como exemplo. Que aqui não é irrepreensível aos olhos do mundo, é irrepreensível aos olhos da comunidade. Então tem que ser alguém que goze de boa reputação. Se aquela reputação condiz ou não com a forma que ele anda, é uma outra coisa. Às vezes uma reputação ela pode ser um simulacro, mas aí Deus sabe todas as coisas. Mas tem que ser alguém irrepreensível. Esse é o primeiro passo do que Paulo diz a Tito. Depois ele continua dizendo, marido de uma mulher. A minha tradução diz de uma mulher, mas a melhor tradução é marido de uma só mulher. Essa tradução marido de uma mulher, ela está querendo... ela está usando a teologia para poder arrumar o texto. Tá? Todas as melhores traduções dizem marido de uma só mulher. Essa aqui é uma Almeida, mas diz marido de uma mulher. Mas não é assim, é marido de uma só mulher. E aqui existe uma briga sobre o que isso quer dizer, porque não está muito claro. Se fosse de marido de uma mulher, estaria mais claro. Mas é marido de uma só mulher. Então, o que pode significar? Alguns comentaristas acreditam que significa que é alguém que é casto no seu casamento. Mas a expressão casto no matrimônio seria santo no matrimônio, seria mais correta. Não me parece que a expressão marido de uma só mulher aponte para alguma situação de adultério. Não me parece. Mas alguns vão entrar nessa linha. Marido de uma só mulher significa que não é adúltero. A outra linha de interpretação é que marido de uma só mulher significa alguém que tenha tido um único casamento. Então, se você levar nessa interpretação, você coloca o sarrafo mais em cima. Então, alguém que fosse viúvo não poderia ser consagrado. Essa é uma visão que poucas igrejas assinam embaixo, mas existe. Alguém que tenha se divorciado, mesmo com motivo justo, não pode também ser escolhido, porque seria, então, alguém que casou apenas uma vez. Então, essas são as interpretações. Uma mais aberta, aquele que não é adúltero, uma mais fechada, aquele que teve só um casamento, e uma outra que é mais incomum, porque é uma interpretação que principalmente quem é confessional, quem lida com a igreja não gosta. Não é? Então, por exemplo, é uma interpretação que se eu tiver na EBD eu nem cito, mas que também há um espaço para que possa ser possível isso, que é a ideia de que poderiam haver pagãos ali na igreja que se converteram e não foram obrigados a desfazer duplo matrimônio. E estavam em bigamia e não poderiam ser bispos, nem pastores, nem presbíteros. Então, a expressão marido de uma só mulher significa que não fosse bígamo. Nesse caso, quando alguém se convertesse nessa condição, seria aceito pela igreja, não seria obrigado a se desfazer de um dos 2 casamentos, ou 3 casamentos, enfim. Mas essa é uma visão que é muito mal vista no contexto confessional, tá? Mas ela também faz parte do que está em jogo, ok? E além que pode parecer uma coisa meio louca, mas em contextos missionários isso já aconteceu, tá? Então, na história de missões, em contextos missionários,
Ao chegar em locais aonde a poligamia estava estabelecida, os missionários optaram por um desestabelecimento parcial da poligamia. Ou seja, você proíbe para quem não casou e você tolera para quem já está naquela situação. Tá? Ao invés de fazer como o Neemias fez lá, que foi mandar as mulheres e os filhos embora. Então, não é... Para a gente, pensando no nosso contexto, que não tem poligamia, é muito fácil. Agora, quando você pensa num contexto que você está entrando numa sociedade que já está assim, não é muito fácil. Então, é uma possibilidade, Tatiana, tá? E não é uma possibilidade muito distante, não. Tá? Eu acho aí que é 33% para cada uma aí. De ser apenas uma referência a não ser adúltero, mas a forma de escrever é estranha. De ser uma referência a alguém que não tem segundo casamento, então, tipo, o camarada veio do mundo, já casou uma vez, deve casar na igreja, ou casou de novo, né? E também essa possibilidade, já que naquela contexto, naquela época, a poligamia, em alguns contextos, ela era permitida, aceitável, etc, etc. Tá? Então, são essas três posições. Há uma posição mais acadêmica e muito natural dentro da academia, e duas mais confessionais, apesar de que em bons comentários você vai achar as três, tá? Mas aí é uma coisa que a gente nem faz menção, tá bom? É igual quando vai falar dos néfilins lá, o pessoal vê com aquela conversa de filho de Adão com filho de... Não, com descendência de Caim com descendência de Abel, troço sem pé nem cabeça, mas a gente faz, tá bom, deixa isso aí mesmo. Vamos lá. E aí continuam aqui, e aqui eu já vou abrir para a gente conversar, tá? Que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusado de dissolução, nem são desobedientes. Né? Então aqui o critério também está bem alto, né? Ou seja, se tiver filhos que ou sejam crentes ou que tenham um bom testemunho. Porém, porque convém que o bispo, presbítero e bispo é a mesma coisa, tá? Estabelecer-se presbíteros, convém que o bispo, presbítero e pastor, no original grego, é a mesma coisa. Depois, com o tempo, com a história, com a institucionalização da igreja, com a romanização da igreja, a figura do bispo aparece como alguém superior ao presbítero. Então, há igrejas que não têm bispo, como a Assembleia de Deus. Quer dizer, agora inventaram uns bispos aí em Madureira, mas enfim. Não tem bispo, outras têm bispo, outras não têm presbítero. Mas é tudo a mesma coisa. Tanto é que o pastor pode casar, o presbítero pode casar, o bispo pode casar, fazer casamento. O presbítero pode dirigir uma igreja, o evangelista pode dirigir uma igreja, o pastor pode dirigir uma igreja. Tudo que um presbítero faz, um pastor pode fazer. Então, essa hierarquia entre presbítero e pastor é uma coisa que a igreja constrói na história. Tá? Eu não estou dizendo que é errado. Eu estou dizendo que não era assim. É uma construção que é feita depois. Então, tanto é que tem igreja, por exemplo, que não tem presbítero. A DVEC é pastor e diácono, não tem presbítero. Não tem presbítero. Tem igreja que não tem evangelista. Tem igreja que não tem bispo. E assim vai. Tá? E aí ele vai continuando com as suas observações. Não soberbo, nem enrancudo, ou seja, de mau humor, né, mal-humorado, nem dado ao vinho, ou seja, que não seja alguém que costuma se embriagar. Tá? Então, assim, vou falar assim, claramente o que é a minha opinião. O Novo Testamento não condena o uso de bebida alcoólica. O Novo Testamento condena a embriaguez. Entretanto, como nós vivemos num país que tem alto índice de alcoolismo, violência doméstica, acidente, tal, e nós, pentecostais, trabalhamos dentro do contexto onde o cara estava no bar, caído, etc, etc. Então, nós assumimos, e acho que fizemos bem, uma postura completamente abstêmica, ok? E colocamos como pecado. Mas se você for discutir isso teologicamente, é complicado. Então, se eu estiver numa mesa e for discutir isso, eu não vou dizer que é pecado, porque vai ser difícil. Eu vou ficar tendo que fazer falácia em cima de falácia. O texto diz, não dado ao vinho. Não é que não beba vinho, até porque Paulo mandou Timóteo beber vinho. Bebe um pouco de vinho cada suas frequentes enfermidades. Então, não é
Não dado não significa não beber. Não dado significa não entregue ao vinho. Não seja servo do vinho. Lá em Corinto, foi o Leandro que deu a aula de Corinto, tinha gente que bebia e se embriagava. Eles não se embriagava com água nem com vinho sem álcool. Eles estavam enchendo a cara mesmo. Eles estavam usando vinho alcoólico. Ok? Então, assim, quando você pega o Antigo Testamento, o vinho é super normal, natural. Existem figuras de linguagem. Existe um salmo que diz que Deus acorda como um valente excitado pelo vinho. Só procurar. Né? O vinho é símbolo de coisas importantes lá. Em nenhum momento, agora, sempre se condena a embriaguez. Sempre se condena a embriaguez. Só que, quando você está lidando com EBD, com crente que precisa ser tutelado, então a melhor coisa é dizer, ó, não pode não, é pecado, o diabo vai entrar no copo, vai te pegar, você vai ficar endemoniado. Porque, assim, a mentalidade evangélica é uma mentalidade meio infantil do que você pode ou não pode fazer. Então, poucos crentes conseguem entender a ideia de domínio próprio, de entender que cada pessoa tem uma história. Eu, por exemplo, nunca bebi. Então, o álcool, para mim, não tem nenhum tipo de atrativo. Nunca bebi nem antes de crente, nem depois de crente. Então, se eu pegar aqui, eu não bebo vinho porque me faz mal. Não me dou bem com vinho. Mas se eu pegar um pouco de vinho, certamente eu não vou ficar bêbado. Certamente eu não vou desenvolver esse vício porque eu estou com quase 50 anos. Se fosse para mim ser cachaceiro, já tinha sido. Então, assim, as pessoas lidam de forma diferente com as coisas. Né? Mas aí, nem todo cristão vai ter aquela ética. Então, tem gente que acha que vai querer poder beber em qualquer lugar, beber qualquer coisa, em qualquer contexto, vai dar escândalo. Aí você tem o mandamento de você não escandalizar o seu irmão cara de comida nem bebida. Então, é uma série de coisas, tá bom? Mas eu conheço uma série de pastores que bebem em casa. Mas eles não vão dizer isso, né? Tem adega, tem vinho em casa e tal. Eu não curto. Não curto mesmo, assim, não é minha, não. Mas ao entrar num debate técnico e sério, não dá para defender que há uma condenação total. Não dá. Essa história de que Jesus multiplicava um vinho que não era vinho, isso é conversa fiada, gente. Jesus foi chamado de comilão e beberrão. Ninguém é chamado de beberrão porque bebe vinho sem álcool. Ok? Então, assim, isso não tem sentido nenhum. Sentido nenhum. Isso é só um moralismo que a gente tem que colocar dentro do texto. Tá? Agora, a embriaguez é pecado. Né? Então, se alguém bebe alguma coisa altamente embriagante, ele já começa pecando. Se alguém se embriaga, peca. Se alguém se coloca em situação de mau testemunho, peca. Então, eu sou a favor da abstenção total. Eu entendo porque o pentecostal abraçou essa ideia, até porque a gente veio da América, onde a igreja lutava lá com a questão da lei seca, tal, então a gente pegou esse tipo. Mas, assim, se você for na igreja reformada, é normal. O pastor posta foto até com cerveja, vinho, e ninguém se escandaliza. Por quê? Dentro dessa cultura mais... o álcool ele não é tão problemático quanto nas culturas mais pobres. Essa é a realidade. Então, se você for para a Itália, for para Portugal, o pessoal vai beber. Eu já fiquei na casa de um testemunho de Jeová, o cara me ofereceu vinho, e era ancião do testemunho de Jeová, lá em Portugal. Eu fiquei lá no Herbane, né? Que é na casa dele. E era perfeitamente natural e normal, ok? Então, apenas para que vocês entendam isso, para que quando vocês deem de cara com outros conteúdos, vocês não falam, caramba, mas isso é absurdo. Não é absurdo. Eu posso discordar, mas não é absurdo, ok? A esposa do Lutero, tudo que eu estou dizendo aqui, vocês podem pesquisar. Tudo que eu estou dizendo aqui, deve pesquisar. A esposa do Lutero, ela era fabricante de cerveja. Lutero tinha uma cervejaria na casa dele. Lutero, aquele monge que foi o cara que fez a reforma. Tá bom? O Calvino recebia parte do pagamento dele em vinho, que ele era funcionário lá de Genebra. Então, assim, por isso que os reformados bebem, porque isso está dentro da tradição deles. Os pentecostais, eles já têm uma outra ideia, até por causa do recorte sociológico que o pentecostal trabalha. Não dá para você estar trabalhando dentro da comunidade e dizendo que é contra embriaguez. Tem que dizer mesmo que beber é pecado mesmo. Né? Ali no seminário, agora, quando você vai sentar para você tratar de Bíblia assim, de uma maneira mais adulta, aí a coisa muda de figura. Porque aí a gente vai ver o texto, vai ver que não é bem assim. Tá?
Então, não pode ser dominado pelo vinho. Não pode ser dominado por nada. Né? Pode ser dominado por nada. Não pode ter vício nenhum. Nem espancador, agressivo, nem cobiçoso, nem de torpe ganância. Por quê? Se ele for cobiçoso, ele vai querer roubar a igreja. Então, dada a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Então, percebe que são muitas qualidades. É um critério bem difícil de passar nessa régua. Né? Lógico, ninguém é perfeito, mas é preciso ver nestas pessoas que serão levantadas essas qualidades. Essas qualidades. Quando alguém é ungido ou consagrado fora disso aqui, é um erro que se está cometendo. Retendo firme a fiel palavra. Então, o obreiro, o ministro, ele precisa reter a palavra de maneira firme, ser fiel. Então, ele precisa conhecer a palavra, ele precisa reter essa palavra. Ele não pode ser neófito, que vai dizer, não pode ser novo convertido. Novo convertido não pode ser consagrado. A Bíblia diz claramente isso. Ah, não, mas ele tem ministério, espera. Vai amadurecer, vai crescer, né? Espera. Novo convertido não pode ser consagrado, porque ele não tem conhecimento ainda suficiente para ele poder exercer nada na igreja. Tá? Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar, como para convencer. Então, esse bispo, esse presbítero, ele precisa ser poderoso na palavra. Não é que precisa ser o melhor pregador do mundo, o mestre dos mestres, não é isso. Mas tem que ser bom de Bíblia. Tem que ser poderoso. Para o quê? Para ensinar a sã doutrina e para contradizer os contradizentes. Então, se a ovelha for lá e falar que o testemunho de Jeová foi na casa dela, e ela ficou sem resposta, o pastor tem que ter a resposta. Se o espírita falar alguma coisa e o crente ficar confuso, o pastor tem que ter a resposta. Então, ele precisa conhecer e ser poderoso para ensinar e para contradizer. Então, ele precisa ter o ensino verdadeiro e ele precisa saber refutar o falso. E aí ele vai, a partir do versículo 10, dizer aqui o que estava acontecendo lá e por que ele vai dizer que é preciso convencer os contradizentes. Então, sempre vai ter gente que vai querer turbar a obra, confundir os crentes. Hoje está nas redes sociais. E a gente precisa estar apto, para isso serve o seminário, para ser poderoso na palavra, para convencer e contradizer. Tá? Vocês querem fazer alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? A oportunidade está aberta, senão a gente vai avançar. Qualquer coisa, só dá um sinal, tá bom? Tá ok, Tatiana. Então vamos ver por que ele falou que era para contradizer os contradizentes? Convencer? Porque há muitos desordenados. Ele falou que era para colocar em ordem, né? Mas há muitos desordenados. Faladores, vãos e enganadores, principalmente da circuncisão, e hoje também. Hoje tem um monte de falador, tem um monte de vão, tem um monte de enganador. Não são os da circuncisão apenas, mas tem os judaizantes. Tem a galera que acha que a gente tem que tocar chofar, tem que botar talit, tem que cobrir a cabeça, tem que observar as festas do Antigo Testamento. Tem outros que diz que a gente tem que chamar Deus por um determinado nome, senão Deus não ouve. Tem as faltas de revelações. Outro dia eu estava vendo um desses falsos profetas aí de hoje, né? O Leonardo Salles, dizendo que ele era uma estrela, porque a Bíblia diz que nós somos estrelas. Então ele é a estrelinha mesmo. Aí você diz... Aí ele pegou o texto de Abraão, sai para fora e conta as estrelas. Então, as estrelas que eram a promessa de descendência de Abraão virou um sinônimo de exaltação do ego, né? Então, eu sou uma estrelinha mesmo e tal. Uma coisa ridícula, né? E a gente vê proliferar o tempo todo esse tipo de loucura que tem muita gente que segue,
que tem muita gente, essas igrejas ficam cheias, e elas não ficam cheias só de gente que não sabe nada do evangelho, não. Elas ficam cheias também de gente que estão há anos pelas igrejas, mas só fica passando assim, nessas igrejas curva de rio, e ficam sendo pega por esses falsos profetas. Então, é gente que já deveria conhecer a verdade, mas não conhece. Então, a gente precisa estar preparado para lidar com isso. Aos quais convém tapar a boca. Lógico que aqui não é tapar a boca de maneira literal, né? As pessoas são livres para falar, mas tapar a boca no sentido de contradizer. Contradizer. Tem muita gente que não gosta. Eu fiz apologética há anos atrás, e, nossa, era uma guerra, as pessoas não entendiam, falam de unidade da igreja, né? Eu sigo um camarada, que é um teólogo, algumas pessoas devem seguir aqui, né? Ele faz um trabalho no Instagram, usa toda aquela linguagem que você precisa usar hoje para viralizar, e ele faz muita apologética. Ele trabalha em duas áreas. Uma área é explicação de texto, hermenêutica, outra área é apologética, né? E agora ele está fazendo vídeos reagindo a essas loucuras que se fazem e tal. E principalmente quando vai para o Facebook, que é engraçado, o Facebook é uma rede aonde as pessoas são mais ignorantes, assim, em todos os termos. Quando vai para o Facebook, o pessoal critica ele porque ele reage a esses vídeos do Leonardo Salles, a vídeos que dizem que quando você é servo do pastor, você é servo de Deus. Não no contexto errado, tá? Que foram que isso foi dito. Várias loucuras que são ditas e as pessoas defendem os absurdos e criticam ele por estar contradizendo aquilo. Então, convém tapar a boca, ou seja, convém dizer que essas coisas não são evangelho. Essas coisas são um engano. Homens que transtornam casas inteiras. Aqui, casa é a igreja, tá? As igrejas eram nas casas. Então, esses faladores de circuncisão, eles iam pelas igrejas dizendo: olha, isso aí que Paulo está falando não é bem assim, o que o Tito está falando não é bem assim, tem que circuncidar, tem que guardar a lei de Moisés, tem que isso, tem que aquilo, tem que aquilo. Então, essa coisa que a gente ouve hoje, de certos movimentos querendo converter os crentes e dizer que, assim, sempre que um movimento se coloca como a única igreja, pode fugir que é seita. Tá? Nós somos a única igreja. Ou eles são sectários e estão num caminho muito perigoso, ainda não são seita, mas são sectários, ou são seitas. Não existe essa coisa de eu sou a igreja verdadeira. A igreja, ela é plural e diversa. Diversa. E ela era assim desde o seu nascimento. Então, esses homens, eles iam pelas igrejas, pelas casas, transtornando, ensinando o que não convém por torpe ganância. Então, ensinar coisa errada por dinheiro, ó, acontece há muito tempo. Porque, gente, a aberração, ela viraliza com muito mais facilidade. O meme, a simplificação, a falácia, dá muito trabalho construir um verdadeiro argumento, dá muito trabalho construir um pensamento. Agora, falar bobagem, enganar, mentir, isso é muito fácil. Então, eles faziam isso por torpe ganância. Você vê hoje gente que tem a unção que emagrece, dente de ouro, tudo isso é torpe ganância. Tudo isso é torpe ganância. Esses eventos aí de maçonaria, esse monte de bobagem, tudo isso aí é para levantar grana. Grana. Como diz o ditado, todo dia um otário e um malandro se encontram. E às vezes esse otário é religioso, esse malandro é religioso. Então, assim como tem 7-1 na macumba, no espiritismo, em tudo quanto é lugar, tem também na igreja. No catolicismo, tem na igreja evangélica também. Então, muita coisa que você vê, sabe aquelas coisas como Joma? Quem conhece o Joma aqui? Parece brincadeira, né? Quando eu digo Joma, não é brincadeira, é sério. A Eva tá rindo. Aí tu olha pro Joma, tu vê que ele é claramente não conforme, né? Segundo a palavra, ele é claramente esquisito. Aí você diz, gente, o que é isso aí? Hoje virou piada, talvez, mas assim, durante um tempo ganhou uma grana. Ganhou uma grana. Tatiana não conhece? Tatiana. Quando acabar a aula, tu pesquisa o Joma. Jhoma.
É sério, é sério, é sério. Quem conhece o John aqui? O João e a Tatiana não conhecem. O Alex conhece o John. A Marcela também. Então, igual o John, mano, tem um monte aí. Tem uma missionária que passou aí, o João também conhece. Tem uma missionária que ia pro monte, falava várias barbaridades no monte, falava palavras de baixo escalão para poder viralizar, né? Para poder se apresentar ali, ganhar seguidores e tal. Então, assim, gente, depois é demais. Toma! Então, esse tipo de coisa. O cara faz a live, diz hoje está aqui, começa a se tremer. Gente, Elisângela da Mata Fechada. É isso aí, cara. É esses personagens. Ai, quem não é crente olha para isso aí, e às vezes a pessoa é ignorante, acha que aquilo ali tem alguma coisa de Deus. Tudo isso são duas coisas. Primeiro, gente que tem uma baixa autoestima e que quer ter uma relevância, e grana. E grana. Grana. Pode ter certeza. É muito mais fácil ganhar dinheiro fazendo o errado do que fazendo o que é certo. É muito mais fácil ser um camarada, ser um estelionatário competente do que ele abrir uma empresa. Tá? Aí ele diz, estou por ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Ele ficou em Creta, não é isso? Então, o Paulo vai citar aqui um poeta cretense, eu acho que é Menander, e ele vai citar esse poeta aqui. Por isso que ele chama esse poeta de profeta, tá? Porque ele era um homem conhecido. E ele diz: nada demais, porque o pessoal de Creta, o seu próprio profeta disse como eles são. Então, aqui Paulo está citando uma fala de um homem ímpio, que não era crente, tá? E aqui virou escritura, mostrando que o pessoal às vezes fica escandalizado quando você cita alguma coisa no sermão que é a Bíblia, que não é a Bíblia. A Bíblia está cheia de citações que não é da própria Bíblia. Então, só Paulo usou umas 3, 4 vezes isso. Citou terceiros, que ele lia poetas, filósofos, a apóstola Kelly Lohane, tem uma lá que é de Minas, também apóstola Sol de Minas. Então, citar fontes de fora para consubstanciar um argumento é natural, tá bom? Mas o pessoal se escandaliza. É uma mensagem que, dependendo da igreja onde eu estou, quando eu falo do amor, né? Eu cito também uns profetas contemporâneos, eu digo assim, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Mas igual o Paulo, disse esse profeta aqui dessa geração. Lógico que eu não falo assim, mas assim, tem muita gente que se escandaliza, né? Mas a Bíblia está aí. Paulo está citando Menander, que é um poeta da época, para dizer, olha, os cretenses são bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Então, Paulo diz a Timóteo, eu te deixei aí, para você não deixar isso aí virar bagunça, não. Coloque em ordem, estabelece os presbíteros, e quando essa galera passar nas igrejas, tu vai lá e diz para o presbítero que é para não receber, não. E repreende severamente para eles se converterem. Se eles não se converterem, eles que vão embora. Então, percebe a seriedade da coisa? Paulo não está dizendo assim, deixa para lá, vamos pregar o evangelho, a gente fala de Jesus e deixa os hereges para lá. Assim, cada um tem uma chamada. Tem gente que só prega o evangelho, está fazendo muito bem. E tem gente que é chamada para combater a heresia, combater as loucuras do mundo gospel. E a pessoa está fazendo aquilo que Deus foi chamada para fazer. Paulo cita pessoas, Alexandre Latoeiro, né? Cita outros, Himeneu, Fileto, e andaram após heresias, fizeram males. Então, isso é uma coisa natural. Então, Paulo diz claramente que é para repreender eles severamente. Severamente. Então, a igreja, de maneira geral, cada um tem a sua especialidade, sua vocação, mas a igreja, de maneira geral, ela deve repelir essas coisas.
Sempre vai ter alguém para dizer, isso aí é do diabo, isso é da carne, esse homem não é homem de Deus, não é mulher de Deus, a Bíblia não ensina isso, e assim por diante. Não dando ouvido a fábulas judaicas, porque eles eram, né, judaizantes, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Ante o seu entendimento e a sua consciência estão contaminados. Então, provavelmente, esses judaizantes aqui, eles faziam aquela coisa de come isso, não come aquilo. Sabe, esses mandamentos de alimentação? Então, eles diziam, o Paulo diz, olha, quem tem a mente contaminada, o entendimento contaminado, acha que tudo é contaminado. Pode comer isso, pode comer aquilo. Então, isso é mandamento de homem. Nós não estamos mais debaixo disso. E existem várias igrejas aí que têm mandamento de homem. Tem uns que são até coisas pequenas, tudo bem, mas tem coisa que é absurda. Lá em São João, onde eu morava, lá em Éden, que era um bairro próximo ao meu, tinha uma igreja que você não podia usar preto nem vermelho. Você não podia fazer uma obra na sua casa e pintar nada de preto nem vermelho, que essas cores do diabo. Pelo amor de Deus, onde tem esse mandamento na Bíblia? Aonde tem esse mandamento? Então, se eu estivesse botando esse fone aqui, eu ia ser excluído. Não é? Preto e vermelho, não podia. Mas tinha um monte que era flamenguista, mas não postava foto com medo de ser disciplinado. Mas eu sabia que eles eram flamenguistas. Preto e vermelho. Então, assim, coisas assim que são ridículas. Né? São ridículas. Aí Paulo diz a Timóteo que ele precisa corrigir isso. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo, olha só as palavras que Paulo vai dizer para Tito, abomináveis. Abominação é aquele pecado nojento. Desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tem gente que é capturado pela ignorância, passa por seitas, conhece a Deus, se converte. Tem gente que, assim, a rotina dela é aquilo ali. Então, são abomináveis, reprovados, desobedientes. Como diz a Bíblia, depois da segunda admoestação, evita. Repreende a primeira vez, repreende a segunda, na terceira você diz, aparta-te de mim. Para trás de mim, Satanás. Porque não vai adiantar. Então, sempre houveram falsos obreiros, sempre haverão escândalos. Tinha um... Eu já estou velho, né? Então, eu me lembro bem do Chico Anísio. Ele tinha um personagem chamado Tim Tones, em que era uma paródia do Jim Jones, que foi um líder, um pastor americano que levou várias pessoas ao suicídio. E as pessoas ficavam chateadas com o Chico daquele personagem, mas eu não, porque eu entendo que quando o humor secular, não sempre, tá? Muitas das vezes satiriza pastores, ele satiriza o estereótipo. E é isso que tem mesmo. Tem muito tintones por aí, gente que vende terreno no céu, gente que vende coisa absurda, gente que engana os fiéis. E aí, essa gente aqui. Tu, porém, ou seja, fala o que convém a sã doutrina. Eles vão fazer live da revelação, eles vão ganhar dinheiro, eles vão ficar famosos, vão ter muita gente no Instagram seguindo eles, eles vão ser chamados de profetas, mas tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Mas só pode falar o que convém a sã doutrina quem conhece a sã doutrina. Pode falar, Flávio. Então, pastor André, essa questão também entra em costumes da igreja. Por exemplo, eu conheço uma assembleia que eles proíbem que usem brinco por conta do bezerro de ouro. Isso aí tem a ver? É válido, não é válido? Como que é isso aí? É uma má compreensão do texto bíblico, né? Uma má compreensão. O que acontece? Cada igreja, ela pode proibir o que ela quiser, contanto que ela faça da forma certa. Você tem duas formas de proibir coisas. Uma é através da doutrina bíblica e outra é através do estatuto. Então, eu posso fundar uma igreja junto com uma diretoria, definir um estatuto, e há coisas que não são pecado, mas eu defino que naquela comunidade aquilo não vai ter. E aí, ao invés de ficar usando esses argumentos, eu uso outros.
Eu digo que não é da nossa cultura, que não é da nossa identidade, tal, e pronto. Aceita quem quer. Agora, quando você vai trazer isso para a doutrina, não existe isso. Né? Ezequiel 16, o profeta retrata Jerusalém como uma mulher bem vestida, adornada, igual uma perua, cheia de enfeites. Tá? Quando, não sei se é Eliezer que dá o presente para a mulher de Isaac, mas ela recebe eu não sei se é ela ou se é a outra, mas ela recebe um pendente de ouro para colocar no nariz. Vou achar aqui o texto. Então, assim, essas coisas, elas são culturais. Elas são culturais. Assim como maquiagem, assim como outras coisas. Então, assim, se você, por exemplo, eu fui em cidades que elas são paradas no tempo. As pessoas quase não veem pessoas de outras cidades, sabe? Assim, cidades que estão no interior, que você tem que atravessar de rio. Então, ali, eu chego ali, a igreja está parada no tempo. Então, é normal para quem abrir uma igreja ali ter certas dificuldades. Mas você pode fazer isso por estatuto, você não precisa criar essa questão, né? De dizer que é pecado. Que é, toda vez que eu digo que é pecado aquilo que a Bíblia não diz que é pecado, sempre coloca as pessoas sobre o jugo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Gênesis 24, 22. Depois que os camelos... Gênesis 24, 22. Depois que os camelos acabaram de beber, tomou um homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para a mão dela do peso de 10 ciclos de ouro. Então, o Eliezer deu para a Rebeca um pendente de ouro. Então, um pendente é um piercing, tá, gente? Versículo 30, Gênesis 24. Portanto, tinha visto o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e ouvindo as palavras de sua irmã, papapá. Se alguém tem dúvida, Gênesis 24, 47. Então lhe perguntei, de quem és filha? E ela disse, filha de Betuel, filho de Naor, que Milca lhe deu. Então eu lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras sobre as mãos. Gênesis 24, 47. Então, assim, eu podia citar aqui inúmeros textos. Mas as pessoas não leem isso, né? A leitura delas não passa por isso. Se passar, elas vão inventar alguma coisa e vão sair. Mas, assim, isso é um tipo de mandamento de homens, mas ali, no contexto ali de Paulo, era mais grave ainda, que provocava uma deturpação do evangelho. Nesse caso aí, é só uma corrupção da doutrina, uma herança antiga que ficou, né, um resquício ainda de certos pensamentos que a igreja tinha há tempos atrás. Não é tão sério assim. E agora, aqui no capítulo 2, ele vai falar para aqueles grupos, né, onde ele tem que exortar. A norma para a conduta cristã é observada para os diferentes grupos de pessoas e enfocam-se as obrigações e privilégios do cristão numa comunidade. Então, chega no capítulo 2, ele vai dizer assim: aos velhos que sejam sóbrios. Quem é sóbrio? Quem está desperto, quem não está entorpecido, quem está equilibrado. Então, o que se espera de anciãos? Postura, prudência, sabedoria. Mas nem sempre isso acontece. Tem ancião que é tolo mesmo, não aprendeu com a vida. Tempo não é necessariamente sinônimo de sabedoria. Mas como devem ser os anciãos na igreja? Sóbrios, graves, sérios, prudentes, saudáveis na fé, no amor, na paz. Por quê? Porque a gente já está na igreja há muito tempo. Lógico, tem gente que se converte na velhice, mas é um número pequeno, gente. A maioria dos velhos na igreja, a gente se converteu antes. A maior faixa de conversão é entre os 14 e 25 anos. Eu me converti aos 19. A maior faixa de conversão é aí. Não que não haja conversão em outra fase da vida, não é isso que eu estou falando. Mas se você fizer uma pesquisa, a maior faixa de conversão é adolescência e juventude. Começo da juventude. Até os 27 anos ali. Bota aí 14 a 27. Então, gente que está tanto tempo na fé, você espera o quê? Prudência, paciência, ser sadio na fé,
As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas. Então, as mulheres idosas também estão um tempão na igreja, o que você espera? Que elas sejam sérias. Aí a maioria são, né? A maioria são, a gente tem muito respeito pelas irmãs de oração e pelos homens também, né? Não caluniadoras, ou seja, que não ficam por aí caluniando, falando da vida dos outros. Não dadas a muito vinho. Então, assim, gente, o texto é claro. Não dadas a muito vinho. Não está dizendo que não bebe vinho. É o texto pelo texto. Se você quiser encaixar o texto no meu modelo cultural, beleza. Eu tenho N formas de falar para a pessoa para ela continuar abstêmica sem ter que dizer necessariamente que a Bíblia proíbe. A não ser que eu estiver lidando com o novo convertido. Aí tudo bem. Eu vou dizer, não. Vou tutelar ele igual criança. Né? Igual a gente fala para criança. Você diz, tira a mão daí. Você não diz para ela, tem uma corrente elétrica, a eletricidade funciona assim, funciona assado, os efeitos são esses. Você diz, tira a mão daí, pronto. Né? Corrige. Não dadas a muito vinho. Mestras no bem. Que pelo tempo que você está exercitando bem, se espera que você seja mestre. Lá em Hebreus, a gente vai falar, o escritor diz assim, vocês vieram para ser mestres. Então, conforme a gente vai avançando no tempo, tem muita gente jovem aqui, mas que já está na igreja há algum tempo, né? Mas conforme vocês vão avançando, se espera de vocês aperfeiçoamento. Se esperam que vocês sejam mestres na palavra, mestres do bem, mestras da doutrina, mestras na sabedoria. Porque o que é o mestre? Tempo e dedicação. Né? Então, mestras na forma de viver. Então, ele escreve para Tito, pode dizer, olha, exorte os velhos e as velhas para serem exemplo à igreja. Porque se eu não posso confiar nem nos velhos e nas velhas, fica difícil. Né? Para que ensinem as mulheres mais novas, ou seja, se essas mulheres mais velhas elas forem exemplo, elas podem ensinar as mais novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos. E aqui, logicamente, a Bíblia vai colocar a mulher no contexto do lar, porque era o contexto que a mulher vivia na época. Então, ela vai aplicar ser mestra do bem e aplicar a virtude da mulher no lar, porque era o espaço que a mulher ocupava na época. Se a mulher hoje ocupa outros espaços, ela tem que levar para esses espaços do mercado de trabalho, da escola, da universidade, a mesma graça, a mesma simplicidade, a mesma virtude, a mesma santidade, né? Amarem, mas esse mandamento para as mulheres que são casadas permanece. Amarem seu marido, seus maridos, amarem seus filhos, a serem moderadas. Moderação é uma virtude que ajuda muito. Que a pessoa moderada ela é equilibrada, ela não é afeita a paixões, a radicalismos, ela é mais sensata, ela para, ela pensa, ela estuda, ela mede, ela é prudente no falar, prudente no pensar, prudente no agir. Então, a temperança é uma virtude extraordinária, seja nos relacionamentos, seja no dinheiro, seja no ministério. Castas, né? Boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. A gente já falou em outros textos sobre isso. A Bíblia traz essa orientação de sujeição. Não tem como fugir muito disso, exceto fazendo algum tipo de malabarismo teológico e etc. Entretanto, né, como eu disse outras vezes, isso sempre é colocado de uma maneira muito cuidadosa pelos autores, nunca de uma maneira tirânica, despóstica e etc. E vou ser sincero para vocês, eu sempre falo isso assim, que na prática isso não vale muita coisa, porque na prática um relacionamento é um jogo de poder, onde na verdade bons jogadores deixam o jogo equilibrado e sabem o momento onde devem
ceder ou não. Então, na prática, os casamentos cristãos, eles não funcionam por esse prisma de submissão. Funcionam sob esse prisma. Funcionam no prisma do que é um jogo de relacionamento de homem e mulher. Então, sinceramente, eu não vejo isso como importantíssimo, determinante, etc., para que haja um casamento feliz, tal. E eu acho que na prática nem funciona muito. Eu acho que, a não ser em países em que culturalmente a mulher é submissa mesmo, porque o Estado a obriga a ser, dentro da cultura ocidental a coisa funciona de outra forma. Tá? Então, não vejo que isso na prática do casamento faça muita diferença, principalmente hoje. Tá? Mas, dentro daquele contexto, foi a orientação que Paulo deu a Timóteo, né? A fim de que a palavra não seja... Exorta semelhante os jovens a que sejam moderados. Então, veja, os idosos devem ser moderados, sóbrios, as mulheres devem ser moderadas e os jovens devem ser moderados. Aqui é o mais difícil, né? Porque se espera do idoso e da pessoa madura a moderação. À juventude compete o ímpeto. À juventude compete a precipitação, porque a juventude é o tempo da explosão dos hormônios, é o tempo da força, é o tempo da pouca vivência, da pouca experiência, é o tempo da ação, é o tempo da revolução, é o tempo da pouca reflexão. Então, naturalmente, lógico que as pessoas são diferentes, etc. Não existe uma regra de ouro para todo mundo, mas naturalmente é mais difícil para o jovem ser moderado. O jovem está mais disposto a rompimentos, mais disposto a roubos, mais disposto a paixões, mais disposto a esse tipo de coisa, que é natural mesmo da época que se vive, e tem que ser assim mesmo, né? Mas a Bíblia exorta também os jovens a terem moderação. Lógico que moderação na velhice é uma coisa, moderação na meia-idade é outra coisa, moderação na juventude é outra coisa, mas ainda assim é importante, então, ensinar a igreja em todas as faixas etárias a ser moderado, assim como o bispo também tem que ser. Então, percebe que é como se fosse uma virtude cardeal que Paulo ensina a Timóteo? Em tudo, Tito, te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Então, Tito, você precisa ser exemplo, né? Então, o pastor é o exemplo da sua igreja, os ministros são exemplos para a igreja. E ele diz, seja exemplo na doutrina, incorrupção, ou seja, não deixe a doutrina se contaminar, se corromper, evita loucuras, evita novidades teológicas, mostra gravidade. O que é gravidade? O que é grave? É peso, né? O grave é pesado. Então, é o peso, gravidade, seriedade, incorrupção. Não é aquela gravidade na doutrina que só achar que só a tua igreja é certa. Não é isso. Mas é levar isso a sério. Então, você percebe que tem uma relação do bispo, do presbítero, com a palavra. Com a palavra. Se ele não maneja bem a palavra da verdade, Timóteo, se ele não vive a palavra, se ele não domina bem a palavra, se ele não tem uma relação estreita com a palavra, não dá para ser ministro da palavra. Não dá, gente. Para ser ministro da palavra, tem que ter palavra. Isso é óbvio. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal de dizer de vós. Né? Exorta os servos a serem sujeitos a seus senhores, em tudo em agrado e não contradizendo. Aqui é sempre complicado, né? Quando a gente fala da maneira que a Bíblia lidou com a escravidão, principalmente o Novo Testamento. No Antigo Testamento, a Bíblia lida com a escravidão, provendo uma legislação que na época era mais justa, mas que regulava a escravidão. No Novo Testamento, também há uma preocupação muito grande de que servos não sejam maltratados. Há uma preocupação muito grande de que senhores não excedam a sua autoridade que possuíam naquela época. Né? Então, na verdade, assim,
A doutrina cristã, dentro do Novo Testamento, ela tenta amortecer aquela relação escravagista muito violenta e negativa, amortecer de maneira que ela se desse em outros parâmetros, como se fosse uma relação de servo e empregado, um pouco parecido com que a gente tem hoje, na prática, né? Que na teoria a pessoa continuava sendo escrava. Então, em nenhum momento eles promovem rebeliões, revoluções, mandam o escravo fugir, matar seu senhor, dizer que não é de Deus ser escravo. Em nenhum momento acontece isso. Eu não estou preocupado em fazer. Tem cristãos que ficam meio perturbados, que eles querem ficar fazendo de juízo de valor sobre o texto. Não é minha função fazer juízo de valor sobre o texto. Por que eles não escreveram de forma diferente? Se eu tivesse lá, eu teria feito diferente? Provavelmente não. Se no século XVIII, no século XIX, tinha gente defendendo a escravidão? No século XVIII e XIX. Fazendo coisa muito pior do que foi feita aqui no texto, que é amortecer, quanto mais naquele contexto. Então, naquele contexto, ensina aos servos, que muitas das vezes eram empregados, mas que muitas das vezes eram escravos, a obedecerem seus senhores. Então, era tipo que normalizado dentro da sociedade aquele modelo e se preocupava de que nesse modelo houvesse virtude. Então, a ideia era, você serve bem, se você puder, você vai ser livre. E o Senhor não vai te maltratar, não vai te ferir, e vai te tratar bem. E ele deve te tratar como se você é crente, o teu servo é crente, você deve tratar ele como irmão, não como servo. Mas não houve, em nenhum momento, Paulo vai encampar uma campanha de libertação da escravidão. Tá? Mas outros cristãos vão encampar depois. E não significa que eles estão errados, não. Ok? Como o Luther King lutou pelos direitos civis, como teve um cristão na Inglaterra que foi muito importante, me fala agora o nome dele, mas aquela lei que proibiu o tráfico negreiro no Brasil, que foi pressão da Inglaterra, muitos cristãos fizeram parte daquele movimento. Né? Então, a teologia é isso, é você entender qual é o desejo de Deus, o espírito do texto, e recortar o texto segundo aquilo que você acredita que é. Tá? É isso mesmo. Esse é o nome. Esse é o sobrenome, né? Esqueci o primeiro nome dele. Mas é ele mesmo. Então, naquele momento, não é dado esse grito de libertação. Ok? Mas, obviamente, que a escravidão é pecado. É só olhar para a Imago Dei. É só olhar para o que Jesus falou. Tá? Mas a igreja tinha tantos problemas e os apóstolos entenderam, pelo menos, que não era naquele momento que eles não deviam se colocar insurgindo contra aquele estado de coisas. Então, é uma teologia meio do caminho, tá? Ela nem valida no sentido de dizer assim, como houveram teologias que diziam que alguns homens nasceram para ser escravos, tá? Então, houveram teólogos e pastores que ensinaram isso. Isso, William, ensinaram isso. Não, Paulo nunca ensinou isso, que a escravidão era vontade de Deus. Nunca ele ensinou isso. Nunca. Mas ele também não disse claramente que não era. Ele tentou amortizar essas relações. Foi assim que ele fez. E eu não estou preocupado de julgar o texto. Então, quem quiser procurar aqui palavras diretas assim, não vai achar. Mas quem quiser usar a Bíblia como uma ferramenta de libertação, vai achar. Então, olha para o Êxodo. Bom, Deus é o Deus do Êxodo, Deus é o Deus que liberta os escravos, e pronto, acabou. Por isso que teologia não é ciência exata. Né? Teologia não é ciência exata. Mas vamos continuar aqui. Então, fala para os servos, para eles obedecerem, serem bons servos, não roubarem, serem leais, para que se mostre pela vida deles que eles são crentes. Então, pode passar. Então, o Paulo vai dizer que aquela obediência daqueles escravos, daquela forma que eles agiam, fazia então com que houvesse um bom testemunho. Tá? Essa era uma forma de mostrar, olha, porque você está servindo como se você servisse ao Senhor. Como se você servisse ao Senhor.
A gente sempre tem que ter muito cuidado sempre. Por isso que teologia é difícil. Teologia, assim, quando você sai ali do básico, é difícil. Porque eu posso pegar esse texto e dizer que um empregado deve se submeter a práticas injustas do seu patrão para ele glorificar o nome do Senhor. Só que, será que no contexto que eu vivo hoje, a melhor opção seria dizer isso? Ou seria dizer que essa pessoa tem direito à justiça? Não é? Já que o contexto agora é um outro contexto. Entende? Então, assim, teologia sempre são escolhas. A, a, a possibilidade de se fazer diversas teologias e há textos que você pode puxar para lá e para cá. Então, eu posso dizer, não faz greve não, porque Paulo disse que a gente deve servir ao Senhor, obedecer em tudo. Mas agora o sistema mudou, eu tenho que continuar nessa linha. Percebe como exegese hermenêutica não é tão literalista como as pessoas imaginam que é, como elas querem que seja, até quando não é do interesse delas. Né? E quando for do interesse, elas não vão querer tanta literalidade. Então você precisa sempre olhar para aquele texto, olhar para o sentido geral, e olhar para a história da igreja, para você cunhar uma teologia que seja coerente. Né? Vamos ver aqui. Porque a graça de Deus se é manifestado trazendo salvação a todos os homens. A todos os homens, senhores e servos. Então, ao mesmo tempo em que ele traz essa ideia do servo permanecer submisso, o escravo permanecer submisso, ele diz que o escravo é salvo tanto quanto o senhor. Ele os iguala nesse ponto espiritual. Diz, não são pessoas de categorias diferentes, porque a graça trouxe salvação a todos os homens, inclusive os servos, ensinando a todos os homens, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Mais uma vez, moderação. Então, ele falou da relação de escravos e senhores, e ele disse que a graça se manifestou a todos os homens, ensinando a fugir da impiedade. Então, Senhor, não faça impiedade. Senhor, renuncia à concupiscência mundana, e servo também, não é? E servo também. E viva de maneira sóbria e justa. Então, faça justiça com essa pessoa. Há essa preocupação de equilibrar. Há essa preocupação de proteger esse vulnerável. Mas, dessa forma, mais acomodando as coisas. Tá? Acomodando as coisas. Não é uma teologia revolucionária. Posso pegar a carta de Filemon, naquela carta, enxergar o pensamento de Paulo de uma maneira mais ampla, a gente vai falar da carta de Filemon, mas a verdade é que, de maneira geral, não é assim. A gente até tem que ver Filemon antes de Hebreus, né? Eu disse que a gente ia entrar em Hebreus, mas, na verdade, eu estou cometendo um erro aqui. A gente tem que ver a carta de Filemon. Aguardando a bem-aventurada esperança e aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Então, a gente vive assim, aguardando essa esperança, essa bem-aventurada, essa bendita esperança. Então, a gente vive nesse século aguardando por vir. A gente vive nesse século de maneira sóbria, justa, pia, santa, porque vai haver uma bendita aparição e a partir daí as coisas vão ser diferentes. A qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade. É ele que entra aqui num texto cristológico, soteriológico,
fala da remissão dos pecados, da morte na cruz, e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Quem tem que fazer boas obras? Os velhos, as mulheres velhas, as mulheres novas, os jovens, os presbíteros, os senhores e os servos. Fala disto e exorta e repreende com toda autoridade. Então, assim, você percebe que algumas coisas se repetem. Sobriedade, perdão, repreensão, repreende, exorta, repreende, exorta. Exorta na palavra, exorta na doutrina, exorta no conselho. Então, parte do ministério da palavra é o ministério da exortação. É essa chamada para exortar. Aí ele vai dizer, ninguém despreze a tua mocidade, porque ninguém te despreze, né? Aqui não é a sua mocidade, mas quando ele fala Timóteo, ele fala disso. Ninguém te despreze. Então, eu te instituí, Tito. Tu és gentio, tu és jovem, mas não deixe ninguém te desprezar. Isso é um conselho pra gente também. Não deixe ninguém te desprezar, não. Eu não estou falando de ficar rebatendo pessoas, discutindo com pessoas. Eu estou dizendo para você nunca deixar que o desprezo dos homens interfira na convicção do seu chamado, na convicção daquilo que Deus chamou você para fazer, na convicção do seu ministério. Então, ninguém te despreze. Exorta, repreende. Se precisar de remover do presbitério, remove. Se precisar de disciplinar, disciplina. Não deixa ninguém te desprezar. Porque eu te coloquei com autoridade. Repreende com autoridade. Não é autoritarismo, não é abuso de autoridade, mas é autoridade. Não deixa ninguém te desprezar, não. Vai entrar no capítulo 3 agora. Dúvidas ou perguntas antes da gente entrar no capítulo 3? Vamos entrar lá. Admoesta-os. Aí ele diz, olha, fala disso, exorta, repreende. Admoestar também é exortar. Há que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Então, Paulo ensina que se obedeça às autoridades constituídas. Aí, esse versículo, então, é o resumo da doutrina bíblica? Não. Lá em Atos, Pedro, junto com os demais apóstolos, disse que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, se um mandamento do Estado me faz violar o mandamento de Deus, eu obedeço a Deus e desobedeço ao Estado. Se o meu pai e a minha mãe, eu sendo menor de idade, me mandam fazer alguma coisa que viola o mandamento de Deus, eu desobedeço a eles e obedeço a Deus, porque é o princípio da hierarquia maior. Então, entre as hierarquias humanas e a hierarquia divina, sempre a hierarquia divina. Então, a Bíblia manda a gente se submeter à autoridade naquilo que é justo e bom. Então, eu não posso achar que obedecer à autoridade sempre é aquilo que o crente deve fazer. Há igrejas em que não se pode pregar o evangelho. Os crentes estão desobedecendo à autoridade e obedecendo a Deus. Eles estão certos. É a autoridade que não tem autoridade para dar esse tipo de mandamento. Está interferindo na violência, na liberdade religiosa. A igreja primitiva desobedecia Roma, por isso era perseguida. Muitas vezes, Deus levantou homens para desobedecer. Deus levantou Jeú, foi para obedecer a Acabe? Foi para obedecer a Jezabel? Quando Deus queria destruir uma dinastia, o que ele fazia? Levantava um rebelde. Levantava um desobediente. Não é isso? Então, assim, essas coisas sempre têm que ser tratadas com muita sobriedade, olhando caso a caso. Então, devemos obedecer às ordens da empresa, nossos chefes,
as pessoas acima de nós na família, acima de nós na igreja, exceto quando aquilo claramente viola o mandamento divino ou quando aquilo viola uma ordem superior. Por exemplo, eu estou trabalhando, meu patrão diz para mim fazer uma coisa que é crime. Eu não vou fazer. Eu vou desobedecê-lo. Por quê? Porque eu não vou desobedecer a lei para obedecer ele, pô. Então, o, manda, o mandamento de obedecer a Deus é absoluto. Obedeça a Deus em todo tempo, em toda circunstância. O mandamento de obedecer à autoridade não é absoluto, ele é relativo, depende. Depende de que contexto é, de que circunstância é. Ele, de maneira geral, é um mandamento, mas não é um mandamento de maneira absoluta. Absoluta. Porque senão a gente vai validar obedecer ordens injustas, obedecer coisas injustas, né? Então, por exemplo, na época, eu li um livro agora, da Hannah Arendt, que fala sobre o antissemitismo, fala sobre o nazismo, fala sobre muita coisa. E ela diz que muitas das pessoas que cometeram aqueles crimes, elas não se viam como monstros e nem como gente que estava fazendo mal. Ela se via... Não é aquele do julgamento, não. Aquele do julgamento, eu acho que é a banalidade do mal. É um outro, eu até coloquei no meu perfil esses dias. Perdão. Esse aqui, ó. Esse aqui. Origens do totalitarismo, antissemitismo, imperialismo e totalitarismo. Na banalidade do mal, acho que ela também fala sobre isso, na condição humana. São 2 livros dela que eu também tenho que comprar. Aquelas pessoas achavam que estavam simplesmente obedecendo ordens. Elas apenas eram executoras. Elas banalizaram o mal. Então eu posso usar a teologia para banalizar o mal, dizer, não, meu pastor que mandou. Meu pastor mandou, mas isso é justo? Isso é santo? Isso é bom? Se é duvidoso, eu faço. Se eu sei que não é, não faço. E sofro a consequência. Você não falou que quem ama mais a qualquer outro que a ele não é digno dele? Que a ninguém infamem, nem sejam contentos, ou seja, não fica brigando com a autoridade à toa, mas sejam modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Então, evite contender, evite confusão, procure ser manso para com todos, para com as autoridades também, exceto diante da injustiça. Quando a Rosa Parks ela disse que não ia levantar lá, que tinha aquela lei que obrigava os negros a se levantarem para dar lugares aos brancos, o Martin Luther King foi lá e se levantou contra a injustiça. Ele não obedeceu, ele não foi manso. Então, percebe assim, eu estou fazendo isso para que as pessoas fazem uma leitura da Bíblia, elas pegam um versículo, elas acham que aquilo absolutiza a vida, sabe? Pega isso aqui e coloca em todas as questões da vida, mas não é bem assim. Não é bem assim. Não posso dizer para a mulher que sofre violência doméstica para ela ter mansidão. Não posso dizer isso. Ela se acomoda sem a mansidão. Sabe? Eu posso dizer para alguém que foi agredido no trabalho para ter mansidão. Pode ser para ter mansidão no sentido de não responder naquela altura, mas de ser valente e bravo para responder à altura. Exatamente. A gente tem que entender os contextos das coisas. Porque também, em outro tempo, éramos insensatos, desobedientes, extraviados, vivendo em várias concupiscências, e deleites, e malícia, e inveja, odiando-nos uns aos outros. Ou seja, quando a gente estava no mundo, a gente vivia no espírito do mundo. E aqui Paulo diz claramente, a gente precisa ser diferente. A gente precisa andar na contramão, numa contracultura. Né? Dentro dessa contracultura, a gente procura, sempre que possível, respeitar a hierarquia. Sempre que possível, obedecer. Né? Sempre que possível, ser manso. Mas quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, então nós éramos assim, mas aí apareceu a bondade e o amor de Deus. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, e aí Paulo sempre batendo nessa tecla e falando a Tito, não é por obras, né? Mas é pela graça, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós. Agora ele vai fazer uma pequena fala soteriológica, né? Não foi por obras,
Foi pela misericórdia, nos salvou, regenerou, renovou, abundantemente derramou sobre nós por Jesus, nos justificou pela sua graça, nos fez herdeiros segundo a vida eterna. Então ele vai encerrar trazendo aquela riqueza do Evangelho, né? Trazendo aquilo que realmente é a ênfase do Evangelho. As coisas mais importantes que Jesus fez, as coisas mais importantes que Deus fez por nós são esses versículos. Tá? Fomos herdeiros segundo a esperança da vida eterna, que é uma expressão que ele usa lá no começo, lembra? Fiel é esta palavra, e isto quero que deveras afirmes. Para os que creem em Deus, procurem aplicar essas boas obras. Mais uma vez ele fala isso. Que são proveitosas aos homens. Não entre em questões loucas, ou seja, fala para as pessoas se aplicarem em boas obras, ajudar a viúva, o órfão, o enfermo, visitar o doente, visitar o preso, evangelizar, pregar. Não entre em questões loucas, genealogias, contendas e debates acerca da lei. Tem gente que fica, sabe, discutindo minúcias e minúcias e coisas pequenas. Ah, não, porque Deus não vai ouvir quando você fala Javé, Jeová. Deus só ouve quando você fala Yahuwah. Sabe, esse tipo de coisa é tão infantil. Aí você vai ver cristãos ou gente presa nesse tipo de loucura. Então, não entre nesse tipo de coisa, porque são coisas inúteis e vãs. Então, naquela época já tinha gente com essa bobagem. Então, tem muita gente aí com um monte de conversa que não vale de nada, que não é a ênfase do evangelho, que é bobagem. Aí ele vai dizer no versículo 10: ao homem herege, depois de uma ou outra demonstração, evitam. Evitam. Falou a primeira vez, falou a segunda vez, ele quer insistir? Deixa ele falando sozinho, né? Como diz, fala com a minha mão. Sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo, quando seja. Ele, depois de 2 anos de estimação, não se converteu, deixa ele para lá, está perdido. Se não tiver perdido, que encontre outro que admoeste ele 1 ou 2 vezes, porque mais do que isso é perda de tempo. Então tem gente assim. Quando te enviar, agora ele vai fechar a carta, né? Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, outros obreiros que com ele estavam, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Ou seja, quando eu te enviar esses 2 obreiros, você vem para mim, você vem até mim, porque eu vou passar o inverno lá. Acompanha com muito cuidado, ou seja, ajuda o Zenas, doutor da lei, e Apolo para que nada lhes falte. Então ele orienta Timóteo a eles estarem juntos, né? A terem uma reunião, a terem um contato, a terem essa comunhão presencial. Ele orienta Timóteo também a ajudar 2 homens na obra de Deus. Né? Os homens de Deus e as mulheres precisam se ajudar, a gente precisa comungar uns com os outros, precisa ajudar uns aos outros, precisa abençoar uns aos outros. E os nossos também aprendam a aplicar essas boas obras, mais uma vez, repetindo, nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. Saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com todos. Amém. Eu preparei uma introdução em Hebreus, mas na verdade eu me distraí, né? Porque na verdade eu preciso passar por Filemão, até porque Filemão trata da escravidão e ali Paulo trata isso de uma maneira bem especial. Então eu não vou entrar com Hebreus hoje, não. Eu vou entrar com Filemão. Começou um capítulo, a gente trata de Filemão, depois entra em Hebreus, tá? Eu não estou com pressa de avançar, gente, porque esse curso ele é mais teologia bíblica, é mais o texto. Depois de acabar o Apocalipse, o que sobrar de tempo a gente faz sistemático. Porque sistemática. Ah, o pastor Leandro deu uma aula sobre Filemão? Ah, tá. Não, vocês assistiram a aula do pastor Leandro que ele mandou de Filemão, é isso? Ah, ok. Então tá bom. Então eu vou pular Filemão. Mas será que todo mundo assistiu a aula? Eu vou, na próxima aula de Hebreus, então, falar, olha, gente, deixa a aula lá do Leandro de Filemão, tá bom? Então tá bom. Então eu vou pular para... A Marcela disse que não recebeu. Dá uma olhadinha lá no grupo, Marcela, tá? Lá tem algumas informações lá.
Isso. Ou você pede de novo ao Leandro, senão a gente vai ter que resolver isso até a próxima semana, tá bom? Para poder, qualquer coisa eu falo com ele, para poder eu começar em Hebreus e todo mundo ter assistido, porque o que eu falei aqui de escravidão tem que ser completado com essa aula lá em Filemão. Filemão é muito importante para entender o pensamento ali da escravidão ali, tá? Gente, eu vou dar stop aqui. Alguém tem perguntas lá dentro? Perguntas, dúvidas, inquietações, perturbações? Não? Maravilha. A Tatiana levantou a mão. Oi, bom, ignora aqui o barulho de fundo. Deixa eu voltar aqui que eu tava fazendo pão na chapa. Ah, ok. Não, tá tranquilo, tá na benção. Manda um pedaço de pão para cá. Pode deixar, vou mandar pro correio. Uma coisa que eu acho interessante, que na verdade não chega nem a ser uma pergunta, é sobre essa parte de Creta, né? Eu até estava pesquisando um pouco sobre isso, sobre como o pessoal tinha essa má fama de fazer tudo que era errado, basicamente. Era quase um insulto ali ser uma pessoa de Creta. E aí eu acho legal, assim, que o Paulo vai falar sobre isso e vai tratar a respeito desse assunto, né? Sim, sim. É mais ou menos como se ele estivesse escrevendo para uma igreja carioca e dissesse: os cariocas são irreverentes, os Sim. cariocas são bocudos, os cariocas. E aí manda lá o Tito por meio dessa situação, né? E é Isso engraçado aí. que parece que ele sempre manda o Tito para umas coisas muito difíceis, assim. As missões difíceis manda o Tito. Acho interessante isso. Mas eu acho que Paulo não tinha missão fácil, né? Quando eu vejo as cartas de Paulo, acho que tirando Verdade. Filipenses, acho que tirando a igreja de Filipos, que eu acho que foi uma igreja que eu acho que ele não teve problema, ou teve muito pouco problema, tirando os Filipenses, eu acho que todo mais era meio problemático, até porque o evangelho estava, entre aspas, surgindo, né, dentro do mundo gentio, então era realmente um tempo de muita efervescência. Mas realmente, ele pega um adágio ali do Menander ali, que realmente assim, é bem duro, né? Ventres preguiçosos, bestas, assim, mas ele não está ofendendo todo cretense, né? Ele está dizendo que essas pessoas são esse símbolo do que há de pior em Creta. Mas ele vai dizer, não me admira que apareça isso, porque o próprio pessoal de Creta já disse como são os cretenses, né? Então, não me admira, não. Mais alguém levantou a mão aí? Eu não vi? Eu vou parar a gravação aqui, tá? Ninguém? Tem certeza?